Gravando. Boa noite a todos, aqui é o professor Érico Pagotto, essa é a nossa disciplina de modelos de gestão e nós estamos na aula 3.2. Vamos começar agora, então, compartilhando os slides da aula de hoje e dando início, então, ao nosso bate-papo de hoje. Sejam todos muito bem-vindos e sigamos juntos. Na aula passada, quem esteve presente conosco viu que a gente falou bastante sobre o processo de estruturação de uma empresa. Para a gente, na semana passada, a gente viu que a estruturação de uma empresa está relacionada à forma como a empresa se organiza, ou seja, quantos departamentos ela tem, quantas lideranças ela tem, e como que está organizada a cadeia de comando, quem manda em quem faz qual função na empresa. Então, essa ideia da gente conceber quantos departamentos uma empresa tem, por exemplo, departamento de vendas, departamento de produção, departamento administrativo, a quantidade de departamentos, ela dá uma ideia da estruturação da empresa. E aí, o tamanho das equipes de cada departamento dá uma ideia da amplitude da cadeia de comando. Então, quanto mais funcionários respondem a um diretor ou a um gerente, mais ampla é a cadeia de comando dele. A gente vai voltar a falar um pouco sobre esse conceito de estruturação empresarial. Tá bom? Então, o objetivo da nossa aula de hoje é pegar aqueles conceitos que a gente viu na semana passada e ampliar, aprofundar um pouco aqueles conceitos, tá bom? Então, vamos lá. Basicamente, tem várias formas da gente administrar uma empresa. Eu falei disso com vocês quando eu contei a história do surgimento da administração como uma ciência. Foi uma das nossas primeiras aulas, ainda presenciais, em sala de aula, onde eu falei desde o surgimento das primeiras empresas, a ideia da linha de produção, e depois eu falei sobre um francês, chamado Frederick Taylor. Taylor foi o que desenvolveu a linha de produção, né? Depois eu falei para vocês de um francês chamado Henri Fayol, que depois que a linha de produção estava montada, o Fayol começou a pensar nas pessoas que trabalhavam nessa empresa. E ele, naquela época, ele já concebeu uma coisa que é a divisão da empresa em departamentos. Isso foi lá para 1920, mais ou menos por aí, década de 20, e 100 anos depois, o modelo mais comum que a gente verifica na empresa é esse modelo POC, que eu coloquei aqui para vocês, POCC. POCC significa planejamento, organização, coordenação e controle. E aí eu vou explicar um pouquinho sobre o que isso quer dizer. Basicamente, uma empresa funciona da seguinte forma. Primeiro, ela se planeja para atuar em um determinado mercado. Então, por exemplo, uma empresa que fabrica eletrodomésticos, ela pensa qual é o público-alvo, ela pensa quais são os tipos de eletrodomésticos que ela vai fabricar, por exemplo, fogões, geladeiras, forno de micro-ondas, etc. E aí ela estabelece metas de produção e de vendas. É isso que é o planejamento da empresa. Então, quem ela vai ser no mercado e quais são os produtos que ela vai vender. Então, esse primeiro P aqui do POC é o P de planejamento e está relacionado às metas. Metas de venda, metas de produção, podem ser metas financeiras também, entre outras. Depois que ela tem um plano do que ela pretende vender e qual é o mercado que ela pretende atingir, ela precisa se organizar para cumprir essas metas. Então, se ela planeja fabricar, por exemplo, geladeiras, ela precisa de um time de engenheiros e técnicos capazes de fabricar
essas geladeiras. E ela precisa de uma equipe suficiente para fazer as vendas e a distribuição, a entrega para o cliente final desses eletrodomésticos. Esta é a organização. A organização, ela está relacionada basicamente a como ela vai organizar os seus recursos, todos os recursos. Lembra que eu estou falando de recursos faz tempo para vocês. Dinheiro, pessoas, tecnologia, infraestrutura, ou seja, o espaço e os equipamentos que ela tem. Então, organização está muito relacionado à gestão de todos os recursos da empresa. O primeiro C significa coordenação. Então, se ela já tem um objetivo, fabricar geladeiras, se ela já tem uma equipe estruturada, se ela já tem um maquinário, o que ela tem que fazer? Ela tem que organizar essas pessoas para que os diferentes departamentos atuem da melhor forma possível para produzir, comercializar, gerar lucro e receita para a empresa continuar atuando com sucesso e avançar cada vez mais no mercado. Então, esse primeiro C está relacionado à gestão da empresa, fazer os departamentos conversarem. Na aula passada, eu acho que eu falei um pouco para vocês sobre a questão da palavra organização. Organização vem de órgão. Órgão, a gente pode pensar no nosso corpo, né? Então, para o nosso corpo funcionar bem, todos os órgãos precisam funcionar de uma forma ajustada, de uma forma alinhada. Em uma empresa também, todos os departamentos precisam funcionar alinhados. Às vezes, na nossa vida prática profissional, a gente até tem notícia de alguma empresa, que nunca é a nossa empresa, mas às vezes a gente tem notícia de outras empresas, geralmente o concorrente, que tem disputas entre departamentos, gerentes de área não se falam. Isso é uma disfunção administrativa, né? Uma disfunção gerencial. Na verdade, a analogia que dá para a gente fazer é que a empresa, assim como o corpo humano, precisa ter todos os departamentos funcionando bem e conversando entre si, da mesma forma que o corpo da gente precisa ter cada um dos órgãos funcionando bem para que o corpo permaneça com saúde. E a última etapa, último processo, na verdade, é o processo de controle. Então, se a gente já tem as metas, produzir geladeiras, se a gente já tem os recursos, temos pessoas, temos dinheiro, se a nossa equipe está organizada e alinhada, o que falta? Falta o controle. O que é o controle? O controle de uma empresa, ele está relacionado às mudanças ou até às não mudanças. Algumas coisas que dão certo na empresa, a gente precisa manter. Só que, como a gente já estudou lá no primeiro bimestre, a única certeza que a gente tem no ambiente empresarial é a certeza da mudança, né? Tudo muda muito rapidamente. O gosto do cliente muda, as tecnologias de fabricação mudam, a quantidade de produtos demandado pelo mercado muda. Então, o controle, ele visa procurar ajustar isso, né? Ouvir o que está acontecendo no ambiente fora da empresa, ouvir os problemas e soluções que vêm do próprio ambiente interno das empresas e ajustar o que precisa ser mudado e o que deve permanecer, ok? Tudo bem? Está claro até aqui para vocês? Volta a câmera aqui para mim. Tudo bem? Está claro até aqui para vocês? Vocês estão me ouvindo bem, pessoas? Falem comigo um pouco. Quem está aí que eu não falei boa noite ainda? Bruna? Bruna, você está aí, Bruna? Arrumou seu microfone? Seu microfone estava ruim da última vez, né? Está me ouvindo bem? Estou te ouvindo daqui. Um pouquinho de ruído, mas beleza, Bruna. Qualquer coisa, pessoas, se alguém tiver com problema em microfone, vou fazer aquele velho esquema que a gente já está acostumado. Eu vou deixar minha caixa de e-mails
aberta aqui. Se por acaso alguém estiver sem microfone e precisar falar comigo, pode me mandar e-mail que eu respondo na hora. Alisson, não tinha falado boa noite para você ainda? Tudo bem por aí? Você me ouve? Quem mais que eu não tinha falado? Samara, tudo bem com você, Samara? Você está por aí? Tudo bem. Estou ouvindo sim. Maravilha. Luiz, tudo jóia com você? Tudo certo, professor. A Shirley está entendendo bem aqui. Tá. Ela só ficou... O POC, no caso, ele é tipo um sistema ou ele é somente um processo mesmo, normal, de todas as empresas? Ele é, vamos dizer assim, o padrão que a grande maioria das empresas atua. A grande maioria das empresas atuam dessa forma. Porque antes de atuar no POC, a ideia que se tinha era só de produzir, entendeu? Então o controle ele ficava só na linha de produção. Chega uma hora que só produzir não é suficiente, você precisa das outras coisas, você precisa dos outros controles, você precisa de mais planejamento, as empresas vão ficando mais complexas. Então a ideia do POC é uma ideia de aperfeiçoamento daquela coisa de você apenas focar na produção. É uma ampliação da ideia da gestão, que antes estava muito focada só na produção, e com o POC ela passa a ter um olhar mais amplo, uma visão de helicóptero sobre a gestão da empresa como um todo. Ok? Entendi, professor. Agora ficou bem mais claro. Obrigado. Beleza, manda um abraço aí para a Sheila e vamos batendo bola aí, qualquer coisa me chama, tá bom? Tá bom, ela mandou outra. Legal. Valeu. Isa, tudo bem por aí, Isa? Isa, você me ouve? Bom, vamos lá então, pessoas. Vamos voltar para os nossos slides. Opa, acho que eu compartilhei coisa errada aqui com vocês. Aqui. Pronto, agora vai. Pronto, agora vai. Bom, então é o seguinte. Pegando a letra O aqui do POC que eu estava falando para vocês, né, da organização da empresa, a organização ela envolve diversos processos administrativos. Tradicionalmente, costuma-se dividir os principais processos administrativos, são esses que eu estou colocando aqui na tela para vocês. Primeiro é a divisão do trabalho. O que é a divisão do trabalho do ponto de vista de uma empresa? Basicamente, é a departamentalização da empresa. Departamentalização é o seguinte: quantos departamentos a minha empresa vai ter? Exemplo, departamento de produção, departamento de vendas, departamento financeiro, departamento de RH, certo? 4 departamentos. E isso já é uma divisão do trabalho. Então, olha, uma pessoa vai trabalhar, os engenheiros vão trabalhar no departamento de produção, os analistas de RH vão trabalhar no departamento de RH, e assim sucessivamente. A setorialização que eu estou falando aqui é a divisão dos departamentos em setores. Então, por exemplo, dentro de um departamento, que pode ser, por exemplo, o departamento administrativo, eu posso ter setores diferentes. Posso ter um setor que cuida do RH, um setor que cuida, por exemplo, do financeiro da empresa, e posso ter também os gestores, a equipe de gestão da empresa, então os diretores, por exemplo. Ok? Então, o setor é uma subdivisão do departamento. Com isso, a gente tem uma especialização do trabalho, que é uma coisa que está relacionada à facilitação dos processos administrativos. É uma coisa que toda empresa tem, mas é uma coisa que não é, vamos dizer assim, cristalizada, ela não é permanente em uma empresa, porque, como eu venho falando para vocês,
tudo muda o tempo todo. Às vezes, uma empresa, quando vai crescer, ou quando passa por uma crise e precisa reduzir o seu tamanho, ela precisa se reestruturar e mudar a organização dos seus departamentos, ok? Mas vamos voltar àquele exemplo inicial que eu estava dando para vocês de uma empresa com 3 departamentos: vendas, produção e administrativo. O outro processo, depois da divisão do trabalho, é a atribuição de responsabilidade às pessoas. Atribuir responsabilidades é dizer o seguinte: quem vai fazer o que dentro da empresa? Então, normalmente a gente tem um gerente e embaixo desse gerente pessoas que fazem atividades específicas. Então, por exemplo, no departamento de RH, a gente pode ter uma pessoa específica para fazer recrutamento e seleção de funcionários, outra para fazer folha de pagamento e outra para fazer treinamento e capacitação, ok? Para cuidar do treinamento, da formação das pessoas. Então, isso é atribuir responsabilidades, definir papéis. E aí, a terceira etapa do processo de organização dos processos administrativos é o que eu estou chamando ali de determinação dos mecanismos de comunicação e de coordenação. Ou seja, como é que a informação vai fluir na empresa. Isso está muito relacionado ao que eu coloquei aqui nessa figurinha para vocês, como sendo definição de autoridade. Então, como é que vão fluir as ordens da empresa. Então, o gerente pediu para fabricar 10 geladeiras. Então, o que a gente precisa fazer para fabricar essas 10 geladeiras, tá? E aqui, então, nessa figura, eu estou fazendo um resumo disso tudo que eu acabei de dizer para vocês. Eu parto dos objetivos da empresa. Então, por exemplo, uma empresa que precisa fabricar geladeiras. Faço a divisão dos trabalhos, ou seja, crio os departamentos. Dentro dos departamentos, eu defino as responsabilidades, quem vai fazer cada coisa, quem vai contratar e demitir funcionário, quem vai fazer folha, quem vai fabricar geladeira, quem vai mandar entregar, quem vai chefiar, e assim por diante. E aí há as definições de autoridade, né? A cadeia de comando, os níveis de liderança da empresa. E aí, quando eu olho essa figura como um todo, o que isso aqui forma? Isso aqui forma a estrutura organizacional. Aquilo que eu estava falando de estruturação da empresa, ou estruturação organizacional. Tá bom? Então, é isso. Vamos falar um pouquinho mais sobre essa história da divisão do trabalho, para isso ficar bem claro para vocês, né? Então, a divisão do trabalho, ela varia, claro, de empresa para empresa. Não tem uma receita de bolo pronto que a gente possa aplicar para todos, mas a gente pode dizer que, de forma geral, quanto mais complexos forem os trabalhos, maior a departamentalização. Na aula passada, eu falei um pouco sobre essa questão com vocês e eu falei sobre... eu dei um exemplo comparando um restaurante com um hospital. E aí eu disse para vocês que o hospital oferece serviços muito complexos e ele tem muitos profissionais especializados. Então, é muito comum um hospital ter vários departamentos. Já se você pegar um restaurante que não tem atividades tão complexas, né? Produção de comida, administração do caixa, dos processos financeiros da empresa e o atendimento aos clientes. Então, o processo é mais simples. Normalmente, os restaurantes, de forma geral, os restaurantes não têm os departamentos claramente constituídos e divididos. Eles têm muito mais uma divisão de tarefas feitas dentro dele, mas não tem departamentos propriamente ditos como a gente tem numa indústria, por exemplo. E aí a gente pode pensar a divisão do trabalho
na empresa em vários níveis. Desde essa divisão dos departamentos que eu estou falando para vocês, até uma subdivisão dos departamentos, que são os setores que eu expliquei anteriormente. Então, num departamento de logística, a gente pode ter, por exemplo, 3 setores. Um setor que cuida de compras e gestão de estoque, um departamento que cuida da programação da produção, apontamento de horas, definição dos funcionários que vão trabalhar, etc. E pode ter um terceiro setor, que é o setor de expedição, ou seja, de transporte, de mandar sair a carga de produtos da empresa para o mercado. Então, essa é uma divisão clássica do departamento de logística. E aí, dentro de cada um desses setores, por exemplo, no setor de produção industrial, a gente pode ter diferentes perfis de pessoas. A gente pode ter um gerente, a gente pode ter um analista, a gente pode ter um programador, a gente pode ter diferentes perfis. E aí, cada perfil, ele vai ter um título diferente, um salário diferente, responsabilidades diferentes, ele vai ter um conjunto de atribuições que caracterizam aquele perfil, certo? Então, por exemplo, o engenheiro, para ser um engenheiro de produção de uma empresa, tem alguns requisitos. A pessoa precisa ser formada com uma determinada escolaridade, ela vai ter responsabilidades que são específicas do cargo, ela vai ter um salário X determinado, tem as suas atribuições do cargo. O estagiário da empresa também vai ter lá o seu cargo, o seu salário, suas responsabilidades definidas, que, claro, serão diferentes das do engenheiro. Eu botei nessa figura aqui à direita para vocês uma lista com alguns cargos para a gente pensar. Então, quando a gente entra na empresa, muitas vezes a gente pode entrar como um simples estagiário ou um trainee. Um trainee é uma pessoa que foi recrutada, geralmente os processos de seleção dos trainees são bem específicos, são bem rigorosos, os processos de seleção do trainee são, às vezes, mais rigorosos que o do estagiário, e a empresa vai fazer um investimento, que geralmente é de 6 meses ou um ano, para tornar aquele trainee um profissional executivo, um profissional de mais alto nível em uma empresa, como uma forma de acelerar a formação de pessoas muito rapidamente, né? Acelerar e ter um profissional bem formado, geralmente com um coach, ou com uma espécie de orientador, com um monitor que acompanha ele ao longo desse período de treinamento. Então, normalmente a gente pode entrar em uma empresa como estagiário ou trainee, se tornar um técnico, de um técnico se tornar um analista, um coordenador, gerente, diretor, vice-presidente, presidente e assim por diante, certo? Essa é, digamos assim, a sequência de cargos que uma empresa genérica pode ter, ok? E aí cada um desses cargos, ele tem essas características que eu estou falando para vocês, né? Salários diferentes, responsabilidades diferentes, níveis de aprovação diferentes. Para quem trabalha na logística, por exemplo, um técnico da área de compras tem um certo limite de valor que ele pode comprar. O chefe dele vai poder comprar com um valor maior, certo? Então, são atribuições, responsabilidades diferentes. Isso é a divisão de trabalho na empresa. E aí, eu queria comentar um pouco com vocês sobre a relação que existe entre o que essas pessoas fazem, né, o que os cargos fazem, com os respectivos níveis organizacionais. Então, nessa figura aqui, eu montei o seguinte para vocês. Aqui no primeiro quadro azul,
eu botei o nível organizacional, que são os 3 níveis que eu já venho falando com vocês há algum tempo, acho que desde a primeira aula, né? Nível estratégico, nível tático e nível gerencial, que são os diretores, gerentes e coordenadores ou pessoal mais operacional, certo? Aqui, então, está o nível organizacional. Na segunda caixa está como que ele é organizado, como que é feita a organização. Depois, como é feito o conteúdo das atribuições daquela posição, daquele nível. E, por último, qual é a amplitude? Lembra que a amplitude é o eixo horizontal de um organograma, certo? Então, eu vou explicar cada um desses itens pelas cores, como estão aparecendo aí para vocês. Vamos começar com o vermelho, que é o nível estratégico, ou seja, os diretores. Então, os diretores, eles são responsáveis, do ponto de vista da empresa, pelo desenho organizacional. O que é o desenho organizacional? É a estrutura da empresa. Quantos departamentos, quais serão eles, quantos líderes cada departamento terá, tá? Isso é o desenho da organização. Basicamente é o organograma da empresa. Então, são os diretores que fazem o desenho do organograma da empresa. Como que eles fazem isso? De uma forma bem genérica. Então, eles falam, olha, a gente vai dividir essa empresa em 3 departamentos, 4 departamentos, 10 departamentos e as respectivas atribuições dos departamentos, mas ele não entra em detalhe, certo? Por que ele não entra em detalhe? Porque depois ele vai contratar um gerente e quem vai definir os detalhes vão ser os gerentes. E por que eles não detalham, né? Por que eles jogam para o gerente? Porque o objetivo deles é fazer a gestão da organização como um todo. O diretor, ele não está preocupado com o departamento. O diretor, ele está preocupado com a performance da empresa, ele está preocupado com o lucro da empresa, ele está preocupado se a empresa vai conseguir crescer no mercado, se ela vai conseguir atingir as suas metas. Por isso que ele é macro-orientado. O que é a macro-orientação? Macro-orientação é uma orientação geral, para o nível mais alto, para o nível maior de uma empresa, tá? Agora vamos falar do amarelo. O amarelo é o nível tático, que eu falei para vocês, às vezes se chama nível departamental. Os departamentos, eles são gerenciados pelos gerentes. Os gerentes, eles são responsáveis por fazer o desenho do seu departamento. Então, se vai ter alguma subdivisão ou não no departamento. Como eu falei anteriormente, um gerente de RH, ele pode optar por desmembrar o seu departamento em, por exemplo, 3 setores diferentes. Contratação, treinamento e... o que eu tinha falado anteriormente? Contratação, treinamento e gestão, né? Gestão. São 3 atribuições diferentes de RH. E aí, o conteúdo do departamento, ele tem que ser menos genérico e mais detalhado. Então, por exemplo, se o gerente de RH, ele define que uma pessoa vai ficar responsável por fazer a folha de pagamento dos funcionários da empresa, ele precisa dizer detalhadamente como fazer a folha, certo? Então, por isso que ele é mais detalhado. Um diretor de uma empresa, o diretor nunca está preocupado com a folha de pagamento. Quem tem que saber fazer a folha de pagamento é a pessoa que faz a folha, né? O gerente do departamento, no caso de RH, ele é responsável por definir qual funcionário vai fazer qual atividade. E, por último, a amplitude. Cada gerente, ele manda, entre aspas, apenas no seu departamento. Ao contrário do gerente, que ele manda, entre aspas, na empresa como um todo. Na verdade, não é só mandar, ele está preocupado com a organização. Lembra do órgão, né? O órgão dentro do corpo humano, o funcionamento do departamento dentro da empresa.
Os diretores, eles estão preocupados com o funcionamento da empresa como um todo, enquanto o gerente do departamento está preocupado com a melhor função do seu departamento. E aí, por último, vamos para o nível operacional, pintado em verde aqui, que geralmente é gerenciado pelos coordenadores. Então, a gestão do nível operacional, ela é feita por coordenadores, ou às vezes até gerentes de produção, pode estar aqui também, né? No nível mais operacional, o que eu tenho? O desenho de cargos e tarefas. Cargos e tarefas significa o seguinte, o que cada um vai fazer. Então, pegando lá o exemplo do RH que eu estava falando para vocês, quantas pessoas vão trabalhar no de RH ou no departamento de logística? Quantas pessoas vão trabalhar no departamento de logística? Quais serão os seus cargos e quais serão as tarefas que elas vão cumprir? Então, por exemplo, um cargo no departamento de logística pode ser o comprador, certo? O que um comprador precisa fazer no departamento de logística? Ele precisa ver quanto custa os produtos que ele vai comprar, ele precisa manter contato com diferentes fornecedores, ele precisa saber fazer a gestão do estoque, ele precisa saber o que ele tem para saber o que ele vai comprar, para não comprar coisa repetida que ele já tenha. Então, essas são as tarefas do cargo compras, ok? O conteúdo ele precisa ser muito detalhado e muito analítico. Analítico, a palavra analítico significa o sufixo litos significa quebra, né? Analisar significa quebrar as coisas. Então, a análise, eu sempre dou esse exemplo, né? A análise química da água fala que a água é formada por H2O. O que significa isso? 2 átomos de hidrogênio e 1 átomo de oxigênio. Então, a análise da água é a quebra da água. A análise do cargo significa o que detalhadamente aquele cargo vai fazer. O que cada pessoa vai fazer. Oi? Desculpa, é o Luiz aqui. Tem como você dar um outro exemplo assim? Tem. Vamos lá. Volta aqui para mim. De análise de cargos, é isso? Isso. Sim, vamos lá. Pensa numa padaria, por exemplo. Numa padaria. Numa padaria, a gente tem as pessoas que trabalham na cozinha e as pessoas que trabalham no balcão. A pessoa que trabalha na cozinha, ela tem o cargo, por exemplo, de padeiro, que é quem faz o pão, ou de confeiteiro, que é quem faz o doce. Então, são 2 cargos diferentes. O que eles precisam fazer, né? Quais são as tarefas dele? A tarefa do padeiro é fazer o pão. E a tarefa do confeiteiro é fazer o doce, certo? Então, são 2 pessoas que trabalham no mesmo departamento, cozinha, que tem 2 funções diferentes. Um faz pães, o outro faz doces. E lá no caixa, a gente tem uma outra pessoa, um outro cargo, o caixa, que faz outra coisa, que é efetuar os pagamentos, né? Receber os pagamentos dos clientes da padaria. Certo? Ficou melhor assim? Ficou melhor, professor. Obrigado. Beleza. Vamos lá. Então, vamos lá. E a amplitude, né? A amplitude, lembra, o diretor, ele estava preocupado na empresa como um todo. No nível operacional, a preocupação é em detalhar o máximo possível quais são as tarefas que cada um vai fazer. Então, nesse exemplo do padeiro que eu estava falando para vocês, o padeiro precisa saber, ou alguém precisa orientar exatamente quais são os tipos de pão que ele vai fazer. Tem, por exemplo, pão francês, tem pão doce, tem vários tipos de pães.
Então, alguém precisa orientar a ele quais são os tipos de pães que ele vai fazer, qual a quantidade de pães que ele vai fazer, e assim por diante. Da mesma forma, a pessoa que faz os doces na padaria, ela precisa saber quais são os tipos de doce que ela tem, quais são as quantidades que ela vai fazer por dia, e assim por diante, certo? O dono da padaria, ele não está muito preocupado com isso. O dono da padaria, ele está preocupado com outras coisas, ele não está preocupado com a receita do pão. Quem tem que estar preocupado com a receita do pão é o padeiro, né? O diretor da padaria, o dono da padaria, ele está preocupado em fazer a padaria crescer, em atrair mais clientes, tal. Beleza? Muito bem. E aí agora a gente vai falar de alguns tipos de departamentalização. Acho que agora vai ficar um pouco mais claro para vocês algumas questões que talvez estivessem obscuras. Vocês já entenderam, então, que a ideia de departamentalização é criar departamentos. Aí vocês podem me perguntar, tá, mas quantos departamentos eu vou criar e quais departamentos eu vou criar, já que isso varia de empresa para empresa. Tem algumas formas da gente pensar em criar departamentos para uma empresa, dependendo da idade da empresa, dependendo do tamanho da empresa. Eu vou comentar com vocês de 5 tipos de departamentalização, de estratégias para criar departamentos em uma empresa. O primeiro é o mais básico e todos vocês já conhecem, que é o departamento funcional. A departamentalização funcional. Funcional é o que a gente vê na maioria das empresas, principalmente nas empresas pequenas ou empresas muito novas, muito jovens. Na departamentalização funcional, os departamentos eles são organizados por função ou então por área da empresa, que é a mesma coisa. Por exemplo, o departamento que faz a contabilidade da empresa, o departamento comercial que faz as vendas, o departamento de produção, o departamento de recursos humanos. Então, nessa forma de criação de departamentos, a gente separa por quem faz o quê. Algumas outras empresas podem se organizar de uma outra forma, que é por produto ou por linha de produto. Então, volta naquele exemplo da fábrica de eletrodomésticos que eu falei para vocês antes. Vamos supor que a fábrica tenha 3 produtos: geladeira, fogão e micro-ondas. Numa empresa departamentalizada por produto por produto, a gente tem diferentes profissionais para cada departamento. Então, lá no departamento de geladeiras, a gente tem alguém que só compra peça de geladeira, alguém que só fabrica geladeira e alguém que só faz o marketing das geladeiras. Percebe que são coisas todas muito específicas? A peça que vai na geladeira não é a mesma peça que vai no fogão. Então, alguém precisa conhecer tudo sobre as peças de geladeira. A forma como se vende a geladeira é diferente de como se vende o fogão. Normalmente as empresas não fazem propaganda das duas coisas na TV. Faz propaganda ou da geladeira ou do fogão, né? Então, o marketing é diferente. No departamento de fogões, então, as peças de fogões são diferentes, o tipo de treinamento dos funcionários que fabricam o fogão é diferente, e o pessoal de vendas também tem que receber um outro tipo de treinamento. Então, percebe que, nesse caso, eu vou ter que ter uma pessoa de logística, uma pessoa de produção e uma pessoa de marketing para cada um dos departamentos. Essas 3 pessoas para geladeiras, as 3 pessoas para o fogão e as 3 pessoas para o micro-ondas, certo? Isso é o que a gente chama de uma departamentalização por linha. Botei aqui alguns outros exemplos para vocês, né? Se você for numa loja de construção, você vai ver que tem um setor que cuida só de madeiras,
um setor que cuida só de revestimento. O que é revestimento? Revestimento é o piso que vai no chão e o azulejo que vai na parede, né? A loja também tem um departamento que só vende ferramentas e assim por diante. Então, é uma departamentalização por linhas aí, né? O que cada departamento vende. Eu posso ter um terceiro tipo, que é a departamentalização por cliente. Aí, a departamentalização por cliente, ela pensa no que o cliente quer, né? Então, por exemplo, numa loja de roupas, a gente geralmente tem o ambiente interno da loja separado de acordo com o cliente. Tem o lado masculino, tem o lado feminino e tem o lado infantil, certo? São 3 departamentos diferentes dentro da mesma loja, tá? Então, essa é a departamentalização por cliente. Aí, a gente pode ter uma departamentalização geográfica. O que é geográfica? É em cidades diferentes. Isso aqui geralmente é utilizado por grandes empresas. Então, grandes empresas podem ter filiais ou departamentos em cidades fisicamente distantes entre si. Pega a Embraer, por exemplo. Aqui em São José, a gente tem uma sede da Embraer e tem uma outra cidade chamada Gavião Peixoto, que fica no estado de São Paulo, também é uma cidade bem pequena, que tem outra sede da Embraer. Aqui na Embraer de São José eles fabricam alguns tipos de avião, lá na outra sede eles fabricam outro tipo de avião. E eles podem trocar peças entre si, eles podem trocar engenheiros. Um engenheiro que está trabalhando aqui, se for necessário, pode ir para lá, ou vice-versa. Okay? Isso é uma departamentalização que a gente chama de geográfica. E, por último, tem uma coisa que a gente chama de departamentalização matricial. Matricial de matriz, onde você tem linhas e colunas que se entrecruzam. O que é essa departamentalização matricial? Ela é uma mistura de todos os tipos que a gente viu anteriormente. Por exemplo, tem uma empresa bastante conhecida que se chama Procter & Gamble, que a gente conhece aqui no Brasil como P&G, que fabrica, por exemplo, cotonete, né? Entre vários outros produtos de higiene, que ela tem uma estrutura departamentalizada de forma matricial. Vou mostrar para vocês o gráfico dela na figura a seguir. Essa figura está lá no livro de vocês também, depois se vocês quiserem conferir, tá bom? Então, por exemplo, a P&G, ela é uma empresa mundial, uma empresa muito grande, gigantesca, e ela está presente em todos os continentes. Então, eu tenho aqui América do Norte, Ásia, China, Europa, América Latina. Eu tenho aqui os locais onde ela está. E aqui no horizontal, eu tenho as linhas, por exemplo, produtos da linha infantil, produtos cosméticos e femininos, produtos para casa, alimentos, produtos de saúde, remédios, que ela fabrica também, né? E aqui na intersecção eu tenho os locais onde cada uma fabrica. Então, por exemplo, pega aqui América Latina, que é onde a gente está, no Brasil. A gente tem a P&G no Brasil, um departamento que fabrica linhas infantis e familiares, outro que fabrica linhas de cosméticos, outro que fabrica produtos para o lar e assim sucessivamente. Essa estrutura matricial, ela é bastante utilizada para empresas de grande porte, que têm uma atuação múltipla. Isso também é utilizado, pessoal, para empresas que trabalham em projetos. É uma forma que, às vezes, as empresas utilizam para economizar recursos. Então, volta aqui um pouquinho.
quando eu falei para vocês das empresas que são departamentalizadas por produtos, e eu falei lá da fábrica de geladeiras e de fogões e micro-ondas, então se ela fabrica, por exemplo, geladeiras e fogões, eu preciso ter uma pessoa de marketing para cuidar das geladeiras e uma outra pessoa para cuidar de fogões e uma terceira pessoa para cuidar de micro-ondas. Então eu preciso de 3 pessoas. Na estrutura matricial, eu poderia ter aqui o seguinte. Vou tentar fazer um desenho aqui no Excel para mostrar isso melhor para vocês. Me acompanhem aqui, ó. Eu poderia ter, por exemplo, uma pessoa de marketing, uma pessoa de RH e uma pessoa de compras. Uma que cuidasse de geladeiras, outra que cuidasse de fogões e outra que cuidasse de micro-ondas. E aí, olha só, a vantagem para a empresa é o seguinte: ela precisa ter só uma pessoa de marketing. E essa pessoa de marketing, ela vai cuidar do marketing para todos os produtos, certo? Ela vai fazer o marketing das geladeiras, dos fogões e dos micro-ondas. A pessoa de RH, ela vai contratar e demitir pessoas, por exemplo, para todos os departamentos. O comprador que foi comprar, por exemplo, peças para fabricar geladeiras, peça para fabricar fogões, etc., ele vai ter que comprar tudo. E aí você poderia falar assim para mim, mas professor, é muito difícil, né? Uma pessoa de compras saber as diferenças, conhecer todas as peças de geladeiras, todas as de fogões e todas de micro-ondas. E aí eu vou dizer, sim, é difícil a pessoa conhecer todas as peças para fazer a compra. Mas aí ela pode ter pessoas que trabalham com ela pode setorializar o departamento dela. Qual que é a vantagem do ponto de vista para a empresa? É que assim ela mantém só uma pessoa ou poucas pessoas que cuidam de muitas tarefas. Percebe isso? Então, essa estrutura matricial que eu estou falando para vocês, volta lá no PowerPoint que eu estava conversando. Então, essa estrutura matricial, ela é muito mais barata para a empresa. Né? Uma empresa que está procurando cortar custos, ela pode optar por fazer isso, dividir o mesmo profissional com áreas diferentes. Aí, ao invés de pagar 2 ou 3 salários, ela paga um salário só, mais alto, porque esse profissional ele vai precisar entender de 3 áreas, e exige mais dele também, certo? Então, essa estrutura matricial funciona dessa forma que eu estou mostrando aqui para vocês, ou naquela forma que eu mostrei ali na planilha Excel também. Certo? Aqui, desta forma aqui também. Volta aqui para a minha tela. Pessoal, ficou confuso isso ou deu para entender mais ou menos? Querem que eu repita alguma coisa? Oi, Brenda, você está por aí? Está acompanhando a aula aqui? Quem mais? Bruna? Bruna está com problema no microfone. Sabrina? E aí, Sabrina? Está dando para entender? Sim, professor. Tudo bem aí? Tudo bem. É meio óbvio isso que eu estou falando para você, Sabrina. Isso meio que você já sabia como é que essas coisas funcionavam? Não. Não. Você tinha essa ideia assim da estruturação dos departamentos, né? Sim, dessa parte, sim. Mas o que era mais vantajoso para a empresa, ou por que a empresa escolhia um modelo ou outro, talvez não. Não, agora que eu estou tentando entender mesmo.
Beleza, muito bem. Com Acho quem que mais que eu não fácil de falei? compreender. Tá fácil? Beleza. Quem mais que eu não falei hoje ainda? Leonardo, você está por aí? Tenho que dar umas cutucadas em vocês de vez em quando para ver se vocês não Estou por aqui, dormem. professor. E aí, Léo, tá tranquilo até aqui? Para mim está tudo certo. Maravilha, então. Você já sabia disso tudo que eu tô falando, de como que os departamentos são estruturados, como que eles são montados? Eu sabia só do departamento funcional, Uhum. mas o restante aprendi hoje. Legal, muito bem, galera. Vamos voltar lá para o nosso PowerPoint, então. Bom, o Chiavenato, que é um autor bem famoso na área de administração, ele fala o seguinte, tem uma forma de administrar uma empresa, que é uma forma mais tradicional, que ele chama de mecanicista porque é mecânico, é uma forma muito rígida de organizar a empresa, e ele fala de uma forma mais atual, que ele chama de orgânica, que é uma forma mais fluida de tentar organizar a empresa. Ele fala o seguinte, as empresas do passado, ou que ainda permanecem com essa visão ultrapassada mecanicista, ele fala o seguinte, algumas características dessas empresas são, geralmente é uma empresa do tipo verticalizada, muito verticalizada, onde você tem uma pessoa que manda em todo mundo, uma cadeia muito centrada na autoridade de uma pessoa. Essas empresas do passado, elas têm muitas regras e muitos procedimentos a serem cumpridas. Ela tem uma divisão do trabalho excessivamente minuciosa. Ela tem poucos graus de liberdade, elas têm amplitudes administrativas estreitas. Se vocês se lembram, na aula passada, quando eu falei sobre amplitude de comando, eu falei que tem dois tipos de amplitude. Uma é de pessoas pouco profissionais, pouco especializadas e que precisam de muita supervisão. Exemplo, pedreiros que precisam de muitos mestres de obras para fiscalizar o que eles estão fazendo. E não dá para você colocar muitos pedreiros para um mestre de obras fiscalizar, porque todos os pedreiros precisam de muita fiscalização. Agora, pensem, por exemplo, no INPE. O INPE é um lugar onde todos os pesquisadores têm pelo menos doutorado, todos são mais sêniores, né? São profissionais mais experientes. Então, eu não preciso botar muitos chefes para ficar tomando conta dos pesquisadores do INPE. Eu coloco um chefe geral que fala com todo mundo e eu deixo cada um cumprir as suas pesquisas da forma que ele quiser. Eu faço reuniões de vez em quando para dar um alinhamento, mas aí você pode ter um chefe só com muitas pessoas embaixo dele, porque como elas são maduras e profissionais, então elas não precisam de tanta supervisão. Lembra quando eu falei disso na semana passada? É disso que eu estou falando aqui agora novamente, né? Essa visão de ter uma amplitude administrativa estreita é isso, muitos gerentes, muito cacique para pouco índio, né? Isso tem um custo, empresas que se organizam assim, precisam ter muitos gerentes, ela tem um custo. Então, às vezes, a empresa prefere ter menos gerentes para poder contratar pessoas mais sêniores, pessoas mais experientes e ter mais capacidade de produção, né? A empresa gasta mais com produção e menos com gerenciamento. A empresa antiga, mecanicista, ela tem meios formais de coordenação. Tudo precisa mandar e-mail, tudo precisa escrever, tudo precisa de autorização de alguém. É uma empresa muito centrada na hierarquia. Empresas onde tudo é muito formal. Formal é o seguinte, tudo precisa de autorização, tudo precisa ser por escrito. É uma empresa muito burocratizada.
Esse modelo, ele dava certo, esse modelo mais mecanicista, ele dava certo em situações onde você tinha muita estabilidade no mercado. Isso é um modelo, né, de décadas atrás, de, sei lá, 40, 50 anos atrás, onde você tinha mais estabilidade no mercado. Hoje em dia, que tudo muda o tempo todo, esse modelo não serve mais. Esse modelo está sendo substituído por um outro modelo de organização orgânica, ou seja, de empresas mais fluidas, mais rápidas. Então, algumas características das empresas que adotam este modelo de organização orgânica são o seguinte: elas se adaptam mais rapidamente. Elas são mais adequadas a ambientes estáveis e dinâmicos. Houve uma mudança, os próprios gerentes já promovem a mudança necessária para a empresa sem precisar pedir autorização para o diretor. Ou quando precisa, o diretor delibera rápido, ele não centraliza a decisão com ele. Ele reúne a equipe e fala: olha, galera, vamos mudar. E aí muda rapidamente. Reduz a burocracia. O que é burocracia? A quantidade de papel ou de processos que precisam ser cumpridos, de autorizações, para que alguma coisa seja feita. Então, ela joga a responsabilidade mais para a mão do funcionário do que centralizar a responsabilidade na mão dos líderes, dos gestores. A amplitude administrativa é mais larga, então é aquilo que eu falei para vocês, né? Ela foca na contratação de pessoas que sejam mais autônomas, que sejam capazes de tomar as suas decisões, e com isso, claro, alinhados entre si, não é sempre cada um para um lado, não. Ela foca na contratação de pessoas mais experientes, mais comprometidas com o objetivo geral da empresa, né? E aí ela economiza com gestão. Ela foca no trabalho em equipe, né? O que é o trabalho em equipe? As pessoas se conversam, entram em acordo sobre o que precisa ser feito e saem fazendo, né? Sem precisar de muitas autorizações ou de muitas intervenções de cima para baixo. A empresa funciona mais em forma horizontal. E aí, com isso, essas empresas que ganham mais agilidade, porque elas simplificam os seus processos, elas acabam sendo mais capazes de responder a essas mudanças, essas turbulências do ambiente de negócios, né, do mercado como um todo. Volta aqui para mim. Pergunta para vocês. Vocês conhecem alguma empresa naquele modelo antigo e alguma empresa no modelo novo que eu falei para vocês? Contem um pouco da experiência profissional de vocês. Professor, atualmente eu trabalho na Unimed. E a gente lá é uma mistura dos dois, da orgânica e da mecanicista. Por quê? Dá um exemplo. Eu trabalho num setor separado. Trabalha eu e uma moça só. Muitas vezes a gente toma uma decisão e a gente demora umas 2 semanas para comunicar ao meu gestor. Ele dá essa liberdade para a gente, mas ele fala que a gente tem que comunicar ele em algum momento. Sim. Para caso de algum problema, ele possa dar um jeito. Sim, ótimo. Ótimo exemplo, Léo. Liberdade com responsabilidade, né? Acho que essa é a filosofia lá que você está querendo dizer, né? Isso. Muito bem, ótimo, ótimo exemplo. Muito bem, pessoas. Vamos lá. E aí, para a gente encerrar essa primeira parte da aula, antes de fazer o intervalo, eu vou lançar um desafio aqui para vocês, que é um desafio que está lá no livro de vocês, mas eu queria que a gente discutisse aqui agora, tá bom? Quero ouvir a opinião de vocês. Então, eu vou ler esse texto que está aqui e quero que vocês pensem e me digam o que vocês acham, o que vocês entenderam. Vou ler, então. Você foi convidado a ajudar na especificação de cargo para áreas de projetos de uma empresa de design de móveis.
Então, botei a fotinho aqui, né? Uma empresa que faz projetos de interiores, projetos de decoração. Os funcionários dessa área realizam trabalhos criativos para elaboração de projetos de móveis, conforme as solicitações dos clientes. Todos têm formação superior na área. Geralmente quem trabalha nessa área é arquiteto, design de interiores, às vezes engenheiro, né? Então, todos têm formação superior na área e se sentem muito à vontade para criar os projetos sem interferência do gestor, que ao final aprova os projetos e até propõe melhorias, evitando impactar a concepção criativa dos desenhos. Considerando o perfil dos funcionários e do trabalho realizado, defina qual configuração de modelagem de trabalho, o organograma, é mais adequada e indique o nível de amplitude de controle ideal para o caso. Justifique suas escolhas com base no que a gente acabou de conversar, né, no conteúdo da aula de hoje. Entenderam a proposta do desafio, pessoas? O que vocês acham? Pensem aí e me digam. Professora, eu não entendi muito bem. Você pode explicar novamente? Posso sim. Então, é uma empresa de design de interiores, fabrica móveis. Todo mundo de nível superior, todos os profissionais bem qualificados. A pergunta é, que organograma você proporia para esta empresa e qual modelo de gestão? Ah, tá, entendi. Entendeu? Entendi, vou pensar aqui. Pensem aí e me digam. Eu vou fazer um desenho aqui enquanto vocês pensam. Pode ir pensando e falando, tá bom? Ninguém quer palpitar? Ó, se vocês estiverem achando difícil, eu vou dar uma dica para vocês. Eu vou mostrar 2 exemplos de organograma aqui para vocês. E aí vocês vão me dizer qual deles seria o mais adequado. Inserir formas. E aí? Nenhum palpite, pessoas? Vejam isso, então. Fiz aqui, ó, 2 exemplos de organograma. Organograma A e organograma B.
Qual organograma vocês achariam mais indicado para essa empresa que eu acabei de apresentar para vocês? E por quê? Vamos lá. Shirley, o que você acha, Shirley? Professor, Manda. a Shirley aqui falou que ela acha especificamente o organograma B, por ser mais específico por cada área, né? De cada, vamos dizer assim, cada produto e até mesmo pela vontade de cada cliente, né? Então, ele é mais específico. Por exemplo, um já é para o engenheiro, o outro é para o arquiteto, então ela achou que o organograma B seria o ideal. Legal. Quem concorda e quem discorda? Léo, o que você acha? Professor, eu concordo. O que eu teria que adicionar seria que tanto o líder como os funcionários, né, dependente dele, eles teriam uma certa liberdade de poder alterar alguma parte no design do produto que eles forem fazer. Uhum. Beleza. Queria uma outra pessoa que me explicasse qual que é a diferença, né, entre o organograma A e o organograma B. Alguém que não falou ainda quer falar? Sabrina? Não. Sabrina, deixa eu ver quem está aqui. Pode ser você, Sabrina. Quer falar? Kathleen, você está quietinha hoje também. Concordo com a Shirley também. Acho que é o organograma B mesmo. Nada mais a falar. Mas, Sabrina, explica para mim, fala para mim se você entendeu a diferença entre o A e o B. Assim, por base, sim. Então, qual que é a Não diferença? muito, mas eu achei um pouco complicado, não vou mentir. É um pouco confuso para mim. Então, vamos lá. Beleza. Eu preciso que vocês me falem quando não estiver muito confuso, porque eu vou falando muito rápido, né? E eu sei que, às vezes, esse assunto é novo para algumas pessoas. Então, vamos lá. Primeiro, vamos entender as diferenças entre o A e o B. No A, o que a gente tem? A gente tem um líder, 3 departamentos e pessoas que pertencem a este departamento. No B, a gente tem um líder e os consultores que respondem diretamente para esse líder. Qual que é a diferença entre o A e o B? A diferença entre o A e o B, galera, deixa eu mostrar aqui para vocês. A diferença entre o A e o B é essa camada aqui, ó. São esses caras aqui, ó. Né? A diferença entre o A e o B é que o organograma A é uma empresa departamentalizada e o organograma B é uma empresa que não é departamentalizada. Essa departamentalização aqui provavelmente é do tipo funcional, porque tá vendo? Eu botei setor A, setor B, setor A, setor B. Só que a nossa empresa, ela faz o quê? Ela faz design. Design, o que é? Desenho, basicamente, né? Faz projetos. Será que eu preciso de muitos departamentos para fazer projetos? Desenhos de plantas? Provavelmente não, né? Esses departamentos aqui, departamento A, B e C, essas caixas em roxo que eu pintei aqui para vocês, basicamente, são gerentes que estão tomando contas de departamentos diferentes. Será que eu preciso de tantos departamentos e tantos setores e tantos gerentes para uma empresa cujos profissionais já são já têm mais autonomia, já são mais experientes? Provavelmente não.
Então, a resposta que vocês três deram é de que o organograma B é melhor, realmente. Né? Eu só não fiquei muito convencido da justificativa que vocês deram. No organograma B, né, a gente tem um líder e uma equipe de consultores que são profissionais mais experientes, mais autônomos, e por causa disso, eles não precisam do gerente aqui no meio. Então, o organograma B é um organograma mais enxuto, é uma empresa mais barata de você administrar e mais adequada para esse tipo de projeto, certo? Então, a resposta correta para esse desafio é um organograma do tipo B, né? Provavelmente ele seria uma organização orgânica, né? Mais adaptada, com profissionais mais autônomos e um trabalho em equipe mais organizado, ao contrário desse modelo aqui. Professor, Oi, pode falar. Quem me chama? então você pode voltar lá na imagem, por favor? Só para Sim. mim. Pronto. Então, aqui onde que são os consultores, seriam quem? Seriam os engenheiros, arquitetos, isso? Exato, isso. Ah, tá bom. Obrigada. Beleza? É isso. Pergunta. Esse organograma A, para que tipo de empresa vocês recomendariam? Ah, uma empresa tipo Embraer, né? Pode ser uma empresa tipo Embraer, né? Você tem um líder, vários departamentos responsáveis por partes, vamos dizer assim, do avião, né? E no final todo mundo se integra, né? Todo mundo se integra. Ok? Acho que agora ficou claro, né? Com esse exercício, acho que agora ficou mais claro isso que a gente conversou, não foi? Sim. Maravilha, pessoas. Então, para a gente terminar, vocês têm alguma dúvida sobre essa primeira parte da aula? Tá tranquilo? Por mim, tudo certo. Para mim também tudo certo. Bom, se ninguém tem dúvida, vamos fazer aquela nossa hora do intervalo básica. No meu relógio são 20h23. Vamos fazer um intervalo de quantos minutos? Uns 5 minutos, 10 minutos? O que vocês acham? De 10 minutos, professor. 10 minutos. Aí dá tempo da gente tomar uma água e descansar um pouco. O professor está cansado também e eu tenho bastante coisa para falar para vocês. Preciso tomar uma água, respirar. 10 minutos, então. Então, vamos fazer o seguinte, são 20h25, 20h35 a gente volta, beleza? Ok, beleza. Então, até já, pessoas. Vou cancelar a nossa gravação e vou começar a gravar depois.